Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Senhor, nós queremos em vós, mas aumentai a nossa fé. Enviai o vosso Espírito de amor, para que na escuta da vossa palavra cruzemos o limiar da porta da fé e entremos na vida de comunhão convosco, e o nosso coração se deixe plasmar pela graça que transforma. Amém. Leitura do Evangelho segundo São Mateus. Ao chegar à região de Cesareia de Filipe, Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes de novo: E vós, quem dizeis que eu sou? Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus disse-lhe a resposta: És feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do abismo nada poderão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, tudo o que ligares na terra ficará ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Depois ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Messias. O título do retiro popular deste ano é Partilhar o Tesouro da Fé. E como primeiro tema é-nos proposto meditar acerca da fé como um dom de Deus e um ato humano. Para nos ajudar a compreender a fé como um dom de Deus e como uma tarefa humana que colabora com a graça de Deus, é-nos proposto o texto da Confissão de Pedro, segundo o Evangelho de São Mateus. No momento em que Jesus se prepara para comunicar a sua paixão, a sua morte e ressurreição, neste momento, Jesus faz duas perguntas aos seus discípulos mais íntimos, o grupo dos 12 apóstolos. Em primeiro lugar, pergunta-lhes o que é que dizem acerca dele. Faz como que uma sondagem para saber qual era a opinião que a multidão tinha acerca dele. E eles respondem com sinceridade, segundo aquilo que ouviam dizer, que ouviam cochichar. Respondem que, aos olhos da multidão, Jesus era um grande profeta. Um profeta à semelhança de João Batista, de Elias, Jeremias. A multidão olha para Jesus na continuidade dos profetas do passado. Era uma boa opinião sobre ele, com certeza, mas não tinham a proximidade e a intimidade suficientes para poderem reconhecer nele o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E por isso é que Jesus
querendo entrar no coração dos seus discípulos para ver se a sua proximidade e a sua intimidade com Ele já havia despertado neles o dom da fé. Jesus faz esta pergunta íntima que continua a ecoar por todos os tempos e todos os lugares. E vós, quem dizeis que eu sou? E é esta pergunta que Pedro, em nome dos 12, responde pela fé. Tu és Messias, o Filho de Deus vivo. A centralidade da fé está nesta relação pessoal, íntima, próxima com Jesus Cristo. Pedro sentiu-se seduzido por este Jesus de Nazaré e por isso deixou o barco, deixou as redes, deixou a pesca, deixou a sua família para seguir este homem que o seduzia profundamente por causa da sua mensagem única e atraente que ele proclamava. Pedro assistiu a muitos milagres que Jesus fez, ouviu muitos dos seus ensinamentos, conviveu intimamente com Jesus, rezou com Ele, conversou com Ele, comeu e bebeu com Ele, viu que aquele homem se cansava, sorria, chorava, rezava. Era um homem como todos os outros. Mas também via que aquele homem era alguém mais. A relação e a intimidade que Pedro tinha com Jesus deram-lhe a possibilidade de compreender a sua identidade e a sua missão. E por isso Pedro pôde responder pela fé. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. Sabemos que no tempo em que Jesus viveu, o povo de Israel vivia na expectativa do Messias libertador. E o Messias era visto era esperado como um revolucionário político ou religioso que viria para fazer justiça ao povo de Israel, para expulsar o inimigo opressor, o Império Romano, e para restituir de novo a dignidade, a prosperidade, o esplendor do reino de Israel. Mas sabemos que Jesus Cristo sempre resignou este messianismo político e religioso. Jesus Cristo assumiu o messianismo profético, o messianismo do servo de Javé, o servo de Deus, que veio para fazer a vontade do Pai, e veio para servir e não para ser servido, para dar a vida em resgate de todos. Mas Jesus assume-se claramente como o Messias esperado do Antigo Testamento, aquele que Deus ungiu com o Espírito Santo e o poder, aquele que estava para vir, o desejado de Israel. Mas Pedro percebeu também que Jesus era muito mais do que esse Messias esperado. Era o próprio Filho de Deus, que tinha uma relação única e eterna com Deus Pai. E crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é a condição necessária para ser cristão. Por isso é que Jesus respondeu a Pedro: és feliz, Simão, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. É um dom de Deus poder acreditar em Cristo como o Salvador e Libertador, o Filho de Deus vivo. Por isso, fica para nós a pergunta: que conhecimento e relação tenho eu com Jesus Cristo? Quem é para mim Jesus Cristo? Procuro os meios para crescer no conhecimento de Cristo?
para estreitar a minha relação com Ele, através da oração, da escuta da Palavra de Deus, da celebração dos sacramentos, da formação, da catequese. Ao fazer a sua profissão de fé em Jesus, como Cristo, Filho de Deus vivo, Pedro reconhece quem Ele é, mas mais do que isso, exprime a sua confiança nele. A fé é mais do que uma adesão intelectual, é uma adesão do coração. E é o que fazemos também nós quando professamos o credo. Professar a fé em Jesus Cristo é reconhecer que confiamos nele como nosso Salvador e Libertador. É reconhecer que é Ele que toma a iniciativa de vir para se encontrar connosco. A fé é um dom, uma pura dádiva de Deus, mas que precisa da nossa colaboração, da abertura do nosso coração. Precisa da nossa oração. A pergunta que fica é: cuido da fé como um dom precioso que Deus me concede? Peço para que Deus aumente a minha fé? Procuro encontrar respostas quando me assaltam dúvidas de fé? Perante a profissão de fé de Pedro, Jesus declara-lhe: és feliz, Pedro. A fé é uma resposta de amor ao amor de Deus. E esta resposta traz-nos alegria e felicidade. A fé requer a vontade livre do ser humano. E é nesta relação livre e consciente que se vive a plena felicidade de quem se sente completamente amado por Deus. E é nesta relação íntima e amorosa com Deus que podemos descobrir a nossa identidade mais profunda. Aquele que experimenta Deus na sua vida adquire um nome novo, uma nova identidade. Torna-se filho de Deus muito amado. E é esta experiência da fé como o amor de Deus acolhido que nos impele a amar o próximo. Sem a prática do amor de Deus e ao próximo, a fé é incompleta. Por isso a pergunta que fica é: a fé é para mim fonte de felicidade? Procuro viver segundo o mandamento do amor? Os outros percebem que sou feliz por viver a fé cristã?